Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria plana. Essa questão, segundo me consta, foi proposta num exame de matemática na Coreia. Ela foi enviada para mim pelo meu amigo Alexandre e eu achei ela interessante e resolvi fazer o vídeo e colocar aqui no canal. Valeu, Alexandre, obrigado aí pela dica, hein? Vamos lá? Considere um quadrilátero convexo ABCD com diagonais AC e BD, inscrito na circunferência C1. Sabe-se que os ângulos BAC e CAD são congruentes. O lado AB mede 5, a diagonal AC mede 3 raiz de 5 e o lado AD mede 7. Calcule R, o raio de C1. Bem, aqui a gente tem a figura do problema, tá? Aqui a gente tem o quadrilátero ABCD, ele está inscrito numa circunferência C1. O lado AB mede 5, a diagonal AC mede 3 raiz de 5. Esse lado aqui, AD, mede 7. E esse ângulo aqui, BAC, é congruente com esse ângulo aqui, CAD. Ok? Ele pede para calcular o raio dessa circunferência C1 aqui, que é circunferência circunscrita a esse quadrilátero. Bem, seja alfa a medida dos ângulos BAC e CAD, né? Então, aqui é alfa e aqui é alfa também, tá? Então, pela lei dos senos, aplicada a esse triângulo ABC aqui, né? Eu tenho que o cateto oposto a alfa aqui, que é BC, né? Está para seno de alfa. A razão, né, entre BC e seno de alfa é 2R, que é duas vezes o raio da circunferência circunscrita aqui, tá? Pela lei dos senos também, só que agora aplicada ao triângulo ACD aqui, eu tenho que a razão entre esse lado aqui, CD, e o seno de alfa aqui é igual a 2R, que é duas vezes o raio da circunferência circunscrita aqui, tá? Como a circunferência é a mesma, né, o raio é o mesmo aqui, eu tenho que CD sobre seno alfa é igual a BC sobre seno alfa, né? O que implica que CD é igual a BC, né? Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tá ok? Tudo bem até aqui? Bem, vamos chamar de x, então, a medida desse lado BC e desse lado CD aqui, que são as mesmas, né? Pela lei dos cossenos, aplicado ao triângulo ABC aqui, né, eu tenho que x ao quadrado é igual a ao quadrado, que é esse lado aqui, AB ao quadrado, né, que é esse lado aqui, mais AC ao quadrado, que é esse lado aqui, né, menos duas vezes AB vezes AC vezes o cosseno de alfa. Tá? Dessa forma, então, o AB é 5, né, então aqui é 5 ao quadrado, o AC é 3 raiz de 5, então aqui é 3 raiz de 5 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 5 vezes 3 raiz de 5 vezes cosseno de alfa. Tá? Elevando aqui ao quadrado, né, fazendo as contas, eu tenho que aqui 5 ao quadrado é 25, 3 raiz de 5 é 45, né, porque é 9 vezes 5 aqui, dá 45, menos 30 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa, né, porque é 2 vezes 5 dá 10, vezes 3 dá 30, né, então menos 30 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa. Tá? Isso aqui dá 25 mais 45 dá 70, né? Então fica 70 menos 30 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa. Tá? Deixa eu ver essa expressão aqui de 1. Pela lei dos cossenos agora aplicado ao triângulo ACD aqui, eu tenho que x ao quadrado, que é esse cateto oposto alfa aqui, é igual a AC ao quadrado, que é esse lado aqui ao quadrado, mais esse lado aqui ao quadrado, menos duas vezes AC vezes AD, vezes o cosseno de alfa, que é o cosseno do ângulo entre oposto aqui a x, né? Dessa forma, então, x ao quadrado é igual a 3 raiz de 5 elevado ao quadrado, que é o AC ao quadrado aqui, mais esse lado aqui ao quadrado, que é 7 ao quadrado, menos duas vezes 3 raiz de 5 vezes 7 vezes o cosseno de alfa. Fazendo as contas aqui, eu tenho que x ao quadrado é igual a, isso aqui é 45, né, que é 9 vezes 5, 45, mais esse lado aqui ao quadrado dá 49, menos, aqui dá 3 vezes 7, 21, vezes 2 dá 42, né, menos 42 vezes raiz de 5 vezes o cosseno de alfa. Fazendo essa conta aqui, 45 mais 49 dá 94, menos 42 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa é igual a x ao quadrado. Tá? Então x ao quadrado é igual a 94 menos 42 vezes raiz de 5 vezes o cosseno de alfa. Tá? Chama a expressão aqui de 2. Observe que 2 é igual a 1, né? Porque as duas expressões são igual a x ao quadrado. Né? Então você pode igualar. Né? 70 menos 30 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa é igual a 94 menos 42 vezes raiz de 5 vezes o cosseno de alfa. Tá?
Aqui eu passando 42 para cá, 42 menos 30 dá 12. Então 12 raiz de 5 vezes o cosseno de alfa é igual a 94 menos 70, né, que é 24. Implica que o cosseno de alfa é igual a 24 sobre 12 raiz de 5. 24 dividido por 12 dá 2, né? Então fica 2 raiz de 5 sobre 5. Racionalizando aqui, né? O raiz de 5, 1 sobre raiz de 5, raiz de 5 sobre 5, né? Substituindo o cosseno de alfa é igual a 2 raiz de 5 sobre 5 em 1, né? Eu tenho que x ao quadrado é igual a 70 menos 30 vezes a raiz de 5 vezes o cosseno de alfa, né? Que é igual a 70 menos 30 vezes a raiz de 5 vezes 2 raiz de 5 sobre 5, que é o valor do cosseno de alfa que nós calculamos agora há pouco, né? X ao quadrado então é igual a 70, aqui 30 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5 sobre 5, aqui dá raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5, né? Cancela com esse 5 aqui. Aqui fica 2 vezes 30, 60, 70 menos 60 dá 10, né? O que implica isso aqui? X ao quadrado, né? Então implica que x é igual a raiz de 10, ok? Então nós já calculamos o valor desse lado aqui dos dois triângulos, né? Agora a gente pode calcular o seno também desse ângulo aqui, tá? Se a gente calcular o seno desse ângulo aqui, a gente pode aplicar a lei dos senos aqui e descobrir o raio da circunferência, tá? Então, descobrindo o seno aqui, eu tenho que seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa, né? Que é igual a 1 menos o cosseno é 2 raiz de 5 sobre 5, que é o quadrado, né? Aqui, 5 ao quadrado dá 25, né? Então, o 1 aqui é 25 sobre 25, né? E aqui fica 4 vezes 5, 20. Né? Então fica 25 menos 20 sobre 25. Aqui dá 5. Aqui em cima dá 5, né? Então 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Então o seno ao quadrado de alfa é igual a 1 quinto. Né? O que implica que o seno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 5, racionalizando aqui, né? Saindo da raiz quadrada e racionalizando. Ou o seno de alfa é igual a menos raiz de 5 sobre 5. Tá? Bom, qual deles que a gente vai escolher? Né? A gente sabe que alfa tem que estar entre 0 e 180, né? Porque como isso aqui é um triângulo, né? Isso aqui é um triângulo, né? Isso aqui é um triângulo, o alfa ele não pode ser 0, ele está entre 0 e 180, né? Se ele for 0, não tem triângulo, e se for maior que 180 também não dá, porque a soma dos ângulos tem que ser 180, né? Então o alfa tem que estar entre 0 e 180. Como o cosseno de alfa é positivo, né, que é 2 raiz de 5 sobre 5, a gente sabe que alfa é do primeiro quadrante. Né, porque os ângulos do segundo quadrante aqui são, o cosseno dos ângulos do segundo quadrante é negativo, né? Então o alfa tem que estar do primeiro quadrante. Então o seno de alfa é maior que zero, né? Que implica que a gente descarta, né, a opção menos raiz de 5 sobre 5, considera só raiz de 5 sobre 5. Tá? Então o seno de alfa é igual a raiz de 5 sobre 5. Aplicando agora a lei dos senos no triângulo ABC aqui, né, eu tenho que x, né, que é a raiz de 10 aqui, sobre o seno de alfa é igual a 2r. O que implica que 2r é igual a x é a raiz de 10. Né? O 2 passou aqui para baixo e o seno de alfa é a raiz de 5 sobre 5. Né? Então, aqui eu fico com 10 é raiz de 2 vezes a raiz de 5. Né? Esse raiz de 5 cancela com esse raiz de 5 aqui. Então, isso aqui dá 5 raiz de 2 sobre 2. Tá ok? Então, o raio é 5 raiz de 2 sobre 2. Então, nossa resposta é raio igual a 5 raiz de 2 sobre 2. Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar um like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!